Almada deu sim para o Flamengo. Algumas pessoas da imprensa argentina dão o Thiago Almada como certo. Ao contrário do que foi no Botafogo, que foi um semestre, né? Ele viria para jogar algumas temporadas. No caso, tinha o River Plate e o Flamengo, e ele fez aquele charminho, né? Faltava dizer que sim, que não. E pelo menos entre o Flamengo e o Almada já tá tudo certo. Mauro César Pereira de volta da Copa do Mundo. Voltamos aí para a realidade, né, Mauro? Futebol brasileiro. Agora, é um futebol brasileiro que a gente vai falar de um jogador de nível de Copa do Mundo. E o Thiago Almada, né, Mauro? Uma negociação que vem avançando para o Flamengo. Algumas pessoas da imprensa argentina dão o Thiago Almada como certo, mas certo não tá, porque não tá assinado. Mas está praticamente acertado, né, Mauro César Pereira? O que seria um baita reforço do Flamengo. E aí mostra que o dinheiro tá sobrando, né, Mauro? Gastar 42 milhões de euros com o Paquetá e agora 30 milhões de euros no Thiago Almada, realmente é um outro patamar de futebol desse Flamengo, Mauro. Então, não acho que está sobrando dinheiro. Na verdade, eles vão fazer um fluxo de caixa para pagar parceladamente e tudo mais. E até falta ainda acertar esses detalhes de pagamento com o Atlético de Madrid. Também faltam alguns detalhes com o jogador, mas o Flamengo está avançando sim. Pelo que eu apurei, inclusive, o Flamengo nem está preocupado com o River Plate. Ele teme um eventual assédio de algum clube português ou russo, algum clube da Europa, por exemplo, né, que possa seduzir o jogador. Mas está conseguindo avançar, não só com o jogador, mas também nas negociações com o clube espanhol para ter o Thiago Almada. A questão justamente é essa, o Flamengo vai ter que fazer um pagamento parcelado, não sei se vai chegar a esse valor todo, 30 milhões, talvez seja menos, é um percentual dos direitos, né? Ao contrário do Paquetá, que o Flamengo adquiriu 100% dos direitos, o Flamengo vai comprar um percentual menor. Pode ser 50%, pode ser 55%, 60%, tudo está em negociação. Mas há uma tendência de que esse negócio aconteça. O Almada, de fato, o Flamengo está avançando. Durante a Copa o negócio ficou meio que em banho-maria, é natural, o jogador estava jogando a Copa do Mundo, ele poderia ter entrado em algum jogo importante, ter se destacado, e isso aumentar a sua possibilidade de se encaixar num clube europeu de bom porte, mas a tendência, em tese, né, digamos assim, se ele sair do Atlético, é para um clube menor. Se ele ficar na Europa, né? Dificilmente ele vai sair do Atlético para um clube do mesmo tamanho ou maior. Estamos falando de um semifinalista da Liga dos Campeões, que briga sempre para chegar a fases agudas do torneio, luta também sempre ali, sonha ganhar o Campeonato Espanhol, fica ali brigando pelas primeiras posições. Então é possível que consiga trazer o jogador de volta para o Brasil, aí, ao contrário do que foi no Botafogo, que foi um semestre, né? Ele viria para jogar algumas temporadas. Mas é uma possibilidade real, sim. E se isso acontecer, vejamos se vai sair alguém, como é que vai ser, né? Se o Flamengo tem a possibilidade de negociar algum jogador, porque vai ficar com vários jogadores para a função, né? Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e também teria o Thiago Almada, todos podem jogar ali como meia, né? Mas alguns podem jogar pelo lado, ele pode jogar pelo lado, o Carrascal joga pelo lado também, Paquetá, então dá para compor com 2, 3 deles, mas vai sempre sobrar pelo menos um no banco, né? Ao mesmo tempo daria a opção de fazer um revezamento entre Arrascaeta, ele, por exemplo, né? O próprio Paquetá, para que possa sempre manter um nível elevado no time, contando sempre com 2 dos 3, digamos assim, na formação titular, né? Porque são muitos jogos e, evidentemente, você não consegue manter todo mundo. Mas o Flamengo já não tem a Copa do Brasil nessa temporada, é bom frisar, e vai ter um confronto difícil com o Cruzeiro. O Flamengo foi eliminado daqui a algumas semanas da Libertadores, não vai ser nada do outro mundo. O Cruzeiro é um time muito forte e pode acontecer. Amanhã está só no Brasileiro, né? Isso em algumas semanas. Mas, evidentemente, se contratar o jogador não é para 6 meses, é para alguns anos, é pensando mais no médio e longo prazo, e se acontecer, seria uma contratação realmente bem impactante. O Almada é um jogador que começou a Copa como titular, depois perdeu posição, mas eu acredito que ele deve voltar a ser convocado mais vezes, a tendência é que ele continue na seleção da Argentina, e até pode ganhar mais espaço, porque agora, depois da Copa do Mundo, me parece que é quase que imperativo que a Argentina comece um processo de renovação, né, do seu selecionado, buscando jogadores jovens. Ela é uma das sedes da Copa, né? Então ela vai ter já a vaga garantida, e nas eliminatórias sul-americanas também, se tivesse que correr atrás, é muito fácil de se classificar para o Brasil, para a Argentina, especialmente. Então acho que a tendência é a Argentina utilizar mais esse jogador e outros mais jovens com o adeus, digamos assim, daqueles mais veteranos. Almada deu sim para o Flamengo. Bruno Brás, que notícia maravilhosa! Pois é, Fabiola,
houve aquela paquera, né? O jogador, a pessoa ficou disputada ali, né? No caso, tinha o River Plate e o Flamengo, e ele fez aquele charminho, né? Faltava dizer que sim, não. E pelo menos entre o Flamengo e o Almada já tá tudo certo. O Almada deu sim ao Flamengo. O charminho, que quando eu digo que ele fez o charminho, foi no seguinte sentido: o Almada ainda é um jogador do Atlético de Madrid. Ele foi para a Copa do Mundo para defender a Argentina. Inclusive, alguns jogos foi titular, outros não. Acabou não se sobressaindo tanto, não teve tanto destaque na Copa do Mundo. E ele justamente esperava uma valorização nessa Copa do Mundo, porque a ideia inicial do Almada era permanecer na Europa. Ele quer sair do Atlético de Madrid, mas queria permanecer na Europa. O fato é que nada satisfatório em termos de proposta da Europa chegou para ele, e aí dentro do que ele tinha na mesa, que era a proposta do Flamengo e a proposta do River Plate, ele foi convencido pelos próprios empresários de que a proposta do Flamengo era mais vantajosa, tanto em termos financeiros, quanto no projeto esportivo, no tempo de contrato. Então o Almada já deu sim, e o Flamengo esperava essa resposta do Almada para avançar nesse segundo passo, que é se acertar financeiramente com o Atlético de Madrid. Eu posso dizer assim que essa etapa do sim do Almada talvez tivesse mais difícil até do que o Flamengo se resolver com o Atlético de Madrid, porque o Flamengo acena com uma proposta que o Atlético de Madrid entende como boa, de cerca de 30 milhões de euros, e agora precisa basicamente os clubes se acertarem na forma de pagamento. E aí entra parcelamento, enfim, tudo que envolve um modelo de pagamento, mas o Flamengo já sinalizou de não pagar em tantas parcelas assim. E outra coisa que conta a favor do Flamengo também é que o Flamengo passou uma imagem de bom pagador ao Atlético de Madrid na compra do Samuel Lino, né, que também envolveu altos valores. E o Flamengo foi um bom pagador, então o Atlético de Madrid já tem essa imagem positiva do Flamengo. Os valores que o Flamengo acena que quer pagar ao Almada também satisfazem ao clube espanhol. Então há um otimismo grande de que o Almada venha vestir a camisa do Flamengo. Oh, que legal, que notícia incrível. O Maicon aqui no nosso chat já falou assim, mentira, obrigado, meu Deus. Ele tá desacreditando que a coisa realmente caminhou e vai andar. Ô, Samir, não precisa falar o tamanho dessa contratação. O Flamengo que trouxe um Paquetá no início do ano, agora traz um Almada e a Arrasca vai pro banco? Eis a questão, hein? Precisa renovar, né, o Flamengo. E o Almada é uma ótima renovação, inclusive para o lugar do Arrascaeta. Eu acho que a negociação também avançou, né, esse sim que o Braz citou, também pela Copa do Almada. Nem tanto por ele, porque nos primeiros jogos da Argentina, para mim ele foi bem. Ele atuando do lado esquerdo da linha de 4 da Argentina e armava o jogo por dentro quando a Argentina estava com a bola. Para mim foi bem o Almada, só que ele perdeu a posição. E nos grandes jogos da Argentina na Copa do Mundo, ele não estava em campo. Eu acho que isso ajudou o Flamengo, porque se ele... e claro, o título da Espanha também, se a Argentina é campeã do mundo com o Almada de titular, talvez a negociação ficaria um pouco mais difícil. Mas são coisas ainda pra gente se acostumar, né? Você citou o Paquetá, mas o Braz falando aquela inveja, né? Bom pagador, fama de bom pagador, dureza, contratando um jogador de 30 milhões de euros. É uma baita contratação e se fechar realmente, a torcida do Flamengo agora já pode dizer que ela não é mal Almada. Ai, tava esperando. Foi muito cedo, desculpa. Começou cedo, mas tudo bem. A piadinha foi boa.